Bom dia, então vamos hoje trabalhar com regras de inferência. Qual é a ideia das regras de inferência? É que a partir de agora eu vou trabalhar com a validade de argumentos não mais utilizando tabelas de verdade, mas sim regras de inferência. Qual é a vantagem? A vantagem é de que o tempo para se verificar a validade no seu argumento vai ser bem menor do que se eu trabalhasse com tabelas de verdade. Essa é uma das vantagens, além de outras, né? Lembram que se eu tenho tabelas de verdade, o número de variáveis proposicionais para se fazer a tabela verdade, então o número de linhas dessa tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis proposicionais. Então imagina, se eu tiver fórmulas que envolvam 10 variáveis proposicionais, eu tenho 2 elevado a 10 linhas de uma tabela verdade, ou seja, fica inviável fazer tabela verdade. Então a ideia é trabalhar com argumentos de uma outra maneira, né? Trabalhar com a validade de argumentos a partir de um outro método. Esse vai ser das regras de inferência. Então aqui eu coloquei para vocês várias regras de inferência, né? Então qual a sugestão? A sugestão é que vocês tirem um print desta tela, ou que vocês imprimam, né? E tenham sempre em mãos essas regras de inferência. Por quê? Porque a partir de agora elas vão sempre ser utilizadas para fazer exercícios, deduções, né? E elas são bem intuitivas. Por exemplo, a que eu chamo de C ali. Se eu tenho aqui a conjunção, se eu tiver A como hipótese e B como hipótese, é claro que eu tenho a fórmula A e B. Por exemplo, D de disjunção. Se eu tenho A, é claro que eu posso dizer A ou B. Né? Lembra? Se José gosta de maçãs. Então, se isso é verdade dizer que José gosta de maçãs ou José gosta de comer queijo. Percebe? Então, fórmulas bem intuitivas, né? Essas regras de inferência aí são bem intuitivas. Claro, mas eu não estou pedindo para vocês decorarem, não. Então, por isso a sugestão. Além disso, né, quero chamar a atenção que eu vou utilizar as regras que a gente viu lá atrás, que é a comutativa, associativa, distributiva, idempotência, De Morgan. Né? O que diz De Morgan? De Morgan diz que a negação de um E é o ou das negações, e a negação de uma disjunção é a conjunção das negações. E lembro também da nossa equivalência, né? Dei uma lida aí, ó, A implica B, equivalente a não A ou B, ou seja, quando que uma forma A implica B é verdadeira? Quando o antecedente for falso, ou seja, não A, ou o consequente for verdadeiro. Bem, então por isso que eu digo que é não A ou B. Bom, aqui eu estou destacando uma proposição que é a modus ponens, que diz o seguinte, ó, se A e A implica B são tautologias, então B é uma tautologia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se A e B são verdades, né, sempre verdadeiras, então B é verdadeira. Ou seja, verdades sempre levam em verdades. Essa é a ideia. Né? Se A é verdade, A implica B, então se essa dedução é verdadeira, como A é verdade, então essa verdade foi levada para o B. Então, intuitivamente, o que eu quero dizer é isso. Verdades são levadas em verdades, né? Desde que você use corretamente a lógica e as regras de uma maneira correta. Vamos a um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui, deu problema, né? Então, vamos dar o nome dos argumentos abaixo. Então, eu vou colocar esses 3 argumentos aqui e vou dar um nome para esses argumentos. Então, à esquerda eu tenho as hipóteses e à direita eu tenho a conclusão, né? Então, essa primeira aqui, ó, se a gente lembrar do modus tollens, que é o MT, que eu citei anteriormente, então ali eu tenho que A implica B, não B, então eu posso deduzir não A. É exatamente o que eu tenho aqui, nesse modus tollens. Quem faz o papel do A é a fórmula A aqui, quem faz o papel da fórmula B é a fórmula não D ou G. E aí, nesse formato aqui, eu posso dizer que essa dedução é a modus tollens. Da mesma maneira, eu tenho a segunda aqui, que é o silogismo disjuntivo, SD. Quem faz o papel da fórmula A é a fórmula C implica E, quem faz o papel da fórmula B é D ou A. E aí eu tenho o formato que eu tenho de silogismo disjuntivo, é o formato que eu tenho aqui nessa dedução. E um último aqui exemplo, o dilema destrutivo. Se vocês olharem para a regra de inferência e para a minha argumento que eu tenho aqui à esquerda, vocês vão ver que o A é o X, o B é o Y,
e o C e o Z. E aí vai dar certinho o que tem aqui no meu argumento usando o dilema destrutivo. Bom, o que a gente vai fazer com essas regras de inferência? Vamos fazer deduções. Então agora eu vou explicitar para vocês algumas técnicas de dedução. A chamada dedução direta. Como que funciona essa dedução direta? Então, eu digo que uma fórmula B é deduzida diretamente de um conjunto de fórmulas proposicionais dadas, uma sequência, digamos, A1, A2, AN, de maneira que o último elemento dessa minha sequência é a fórmula que eu quero deduzir, que é a B. E todas as proposições anteriores, ou elas são chamadas de premissas, ou elas são constituem-se conclusão de algum argumento válido formado de proposições que precedem ela na sequência. Então, sempre o A1 até o AN-1 são premissas ou tenho deduções ali, usando regras de inferência. E a última, o AN, é aquela forma que eu quero demonstrar. Claro que eu vou escrever como? Eu vou escrever essa ideia dessa maneira aqui. A1, A2, AN, deduz-se AN, e dizemos que a fórmula forma proposicional B é dedutível ou derivável das premissas, A1, A2, AN-1. Então, essa simbologia aí, que tem aquele símbolo que eu chamo de, lembra do martelo semântico? Então, esse é o martelo sintático. Então, A1, A2, AN, deduz-se AN. Ou a N, que é o B, é dedutivo derivável daquele conjunto de premissas. Então, a partir de agora, eu sempre vou usar aquele símbolo ali para falar de dedução ou que uma forma derivável de um conjunto de premissas. Vamos a um exemplo. Então, eu quero deduzir não D a partir daquelas 3 premissas ali. Então, como que eu vou fazer as deduções? Eu vou fazer em forma vertical, de colunas. Então, eu vou colocar as 3 premissas, eu tenho aí 1, 2, 3, as 3 premissas, e a partir de agora eu vou fazer as deduções usando as regras de inferência. Por exemplo, se você olhar a linha 1 e a linha 2, por modus ponens, eu tenho a linha 4. Né? Lembra da modus ponens? Está aqui, A implica B, A, então posso deduzir B. É exatamente 1, 2, me dá a linha 4. Ok? Se você olhar para a linha 3 e para a linha 4, novamente, pela mesma regra de inferência modus ponens, eu tenho a linha 5. Ok? Não D. E era isso que eu queria demonstrar. Né? Então, daquelas 2 premissas, a partir das regras de inferência, eu faço as deduções e eu consigo demonstrar o que eu quero. Ok? Então, é simples, né? Fazer deduções aí. E, de novo, modus ponens. Vamos para um segundo exemplo. Então, eu quero derivar x igual a 0 das premissas. Então, o que eu faço? Eu tenho as 3 premissas, 1, 2, 3, eu ponho um Pzinho lá do lado direito, esse P quer dizer premissa. São as minhas hipóteses. E começo a fazer as deduções. Né? Então, de 2 e 3, eu consigo chegar na linha 4, por modus tollens. Não sei se vocês lembram modus tollens, eu estou colocando aqui do lado. A implica B, não B, então eu tenho não A. É exatamente ali. Ó. O meu A é o x igual a y, o meu B é o x igual a z, então eu tenho um não B, que é o número 3, né? Linha 3. Então eu posso deduzir não A, que não é verdade que x é igual a y, ou seja, x é diferente de y. E se você olhar para a linha 1 e para a linha 4, novamente por modus tollens, eu tenho a linha 5. Ok? E a partir da linha 5, não x diferente de zero é a mesma coisa que não x igual a zero. Ou seja, por dupla negação, a regra da dupla negação, eu tenho que x é igual a zero. E era isso que eu queria demonstrar. Então é só usar as regrinhas, terem elas à mão, que você vai conseguir fazer as deduções. Há outros tipos de dedução? Sim. Vou mostrar para vocês agora como deduzir uma fórmula onde a minha conclusão é uma condicional. Então eu quero obter A implica B de um conjunto de premissas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto de premissas, certo? E eu vou chamar de D, certo? D então vai ser a conjunção de todas essas premissas. A regra de conjunção, a C, me permite fazer isso. E aí, ao invés de provar que A implica B dessas premissas, o que eu posso fazer? Eu posso aí, vamos voltar, né? Então,
chamamos de D e comprovamos a validade desse argumento, de que D eu deduzo A implica B. Lembra que isso equivale a dizer o quê? Equivale a dizer que D implica, logicamente, a fórmula A implica B. Isso significa, a gente viu lá atrás, que a fórmula D implica A implica B é uma tautologia. E qual é a fórmula equivalente a D implica A implica B se é uma tautologia? A gente vai ver que é essa fórmula que está aqui. Ó. Então, essa fórmula D implica A implica B, se eu utilizar a definição de implicação, eu tenho não D ou A implica B. Aí eu uso a definição de implicação de novo no A implica B. Aí eu tenho essa terceira fórmula aqui, da esquerda para a direita. A partir de agora eu faço uma associação, mudo parênteses de lugar. Então tenho essa fórmula não D ou não A ou B. E aí uso o De Morgan, então o ou das negações é a negação de um E. Usei De Morgan e usei novamente a definição de implicação. Lembra da definição de implicação? Dei uma olhada aí. Então, que conclusão que eu cheguei? Que D implica A implica B é equivalente a D e A implica B. Ou seja, então, D e A implica B implica logicamente B. Isso quer dizer o quê? Que de D e A eu consigo deduzir B. Então, olha que resultado interessante. Eu quero mostrar que A implica B é deduzido daquele conjunto de premissas, A1, A2, AN, que eu chamei de D. Então, o que eu faço para deduzir isso? Eu coloco o meu A nas hipóteses e deduzo B. É a mesma coisa, ou seja, eu tenho uma hipótese a mais, né? Eu tenho uma hipótese a mais para mim deduzir o A implica B, digamos assim, né? Claro que eu vou deduzir agora B. Então, deduzir, de novo, observação importante, deduzir A implica B de D é a mesma coisa que deduzir A e B, deduzir B de A e B. Ok? Então, esse é um resultado que a gente vai usar toda hora, esse grifado aí. Então, pensem nisso. Então, vamos no exemplo aqui. Então, eu quero usar isso que eu chamei de DCC para resolver o quê? Para resolver de que a fórmula E implica não A é deduzida da fórmula A implica B e implica não B. Então, tenho duas premissas. Então, qual que é a ideia? Eu vou colocar as duas premissas e eu vou usar o DCC. De que maneira? Aquele Ezinho, né, que está ali no E implica não A, lembra que agora eu posso colocar ele como hipótese? Então, eu vou colocar ele como uma premissa e eu vou chamar isso de PP, premissa provisória. Porque ele é provisório porque eu vou descartar ela devido ao uso do DCC. O DCC me permite fazer isso. E a partir daí eu vou fazendo as deduções. Ó. Se você olhar a linha 2 e a linha 3, por modus ponens eu tenho não B. Dê uma olhada no modus ponens ali. Olhando para a linha 1 e a linha 4, por modus tollens eu tenho não A. Então o que aconteceu aí? Então, eu consegui mostrar não A. Não era isso que eu queria? Eu coloquei o E como premissa provisória, junto com as minhas premissas que eu tinha, e mostrei não A. Então agora usando o DCC de 3 a 5, porque é a partir do 3 que eu usei a premissa provisória, então eu estou descartando isso e eu posso concluir E implica não A. Lembra? Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Ó. Não A eu deduzi dessas três premissas. Né? A implica B, E implica não B e E. Isso sei somente C, A implica B, E implica não B. Daí eu deduzo E implica não A. Então eu posso fazer esse caminho de vai e volta aí, colocando E como premissa provisória e depois colocando ele na fórmula que eu quero demonstrar. Ali no consequente E implica não A. Então essa é a ideia do DCC. Né? Eu posso pegar o que estava numa fórmula, numa implicação, e colocar ele como premissa provisória e descartar depois. Percebe? Então, uma maneira assim, interessante de fazer deduções, né? Porque eu tenho um recurso a mais. Algo que poderia ser difícil mostrar E implica não A, se tornou fácil colocando o E como premissa provisória. E aí, esse DCC é como se eu descartasse a premissa. Bom, vamos lá. Uma outra dedução, dedução de conclusão bicondicional. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que agora eu quero deduzir não um C implica D, é um C bicondicional D. Então é como se eu fizesse duas demonstrações, né, usando o DCC. Eu vou só fazer C implica D e D implica C.
né? Então é isso que eu vou fazer. É o anterior 2 em 1, digamos assim, né? Então, que é o que eu estou falando aqui no comentário. Para demonstrar que A1, AN eu deduzo A implica B, então vou mostrar que de A1 a N eu deduzo A implica B, e de A1 a N eu deduzo B implica A. E aí eu tenho o quê? Eu tenho A, C e somente CB. Vamos então a um exemplo. Então vamos mostrar que C bicondicional D é derivado dessas 4 premissas aqui. Então o que eu faço? Eu começo a colocar as premissas, né? A número 1 ali é a primeira premissa, né? F implica D, o símbolozinho ali do tempo está bem em cima, né? Mas vocês gravem isso daí. Então tem a premissa 2, a premissa 3. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora, tenho 4 premissas, né? 4 fórmulas de premissa, e eu coloquei um tracejado, porque agora eu vou fazer 2 deduções. Primeiro eu vou fazer C implica D e depois D implica C. Então C implica D, então posso colocar C como premissa provisória. E aí eu vou fazendo a dedução. Então, de 3 e 5A, eu deduzo G, por modus ponens. De 4 e 6A, eu deduzo D, por silogismo disjuntivo. Olhem as formulinhas aí das regras de inferência. Por 5A e 7A, eu deduzo por DCC C implica D. Então, agora eu vou descartar a premissa provisória, que é a 5A. Então, de 5A a 7A, eu uso o meu DCC. Então, eu consegui mostrar que C implica D. Agora eu quero mostrar que D implica C. Então, eu vou começar de novo 5B. É como se eu fizesse agora uma outra dedução. Por isso que eu comecei 5A, 6A, 7A, 8A. E agora 5B, 6B, 7B e assim por diante. Faço um tracinho, já mostrei uma primeira parte. Vou de novo. Então, agora eu posso colocar D como premissa provisória, PP. E aí, de 2 e 5B, 2 e 5B, eu tenho F por modus ponens. De 1 e 6B, o meu 1 é o F implica D. Então, de 1 e 6B, eu tenho C, também por modus ponens. E aí, agora eu consegui mostrar que D implica C. Né? Então, eu uso DCC. Em 5B até 7B, eu uso o meu DCC. Descartei agora as duas hipóteses. Então, se você pegar agora o 8A e o 8B, por conjunção, né? C em 8A e 8B, C é a conjunção, eu tenho C implica D e D implica C. E isso significa, por bicondicional, né? A regra de inferência BIC, C bicondicional D. Então, eu consegui mostrar a partir daquelas 4 premissas C bicondicional D. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu fiz o que está no comentário aqui. Eu fiz 2 demonstrações em uma. Então, eu fiz o que? 1, 2, 3, 4, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, dessa sequência, eu consegui mostrar que C implica D. Da sequência 1, 2, 3, 4, 5B, 6B, 7B, 8B, eu consegui mostrar D implica C. E aí, então, eu tenho o meu bicondicional. Ok? Então, em próxima apresentação, eu vou explorar mais 2 tipos de deduções. Então, dica, peguem as regras de inferência, tirem um print da tela ou imprimam, que vocês vão usar sempre elas. Até a próxima.